Bem-vindos, bem-vindas. Esses dias eu ouvi uma crítica sobre as EQMs. EQMs são experiências de quase morte. E na crítica falava que são sempre belas, são sempre bonitas as EQMs, né? Sempre coisas fantásticas e maravilhosas. E eu fiquei pensando, fiquei ponderando a respeito, né? Fiquei ponderando. E realmente, se a gente for observar, os relatos realmente são relatos inspiradores, são relatos muito auspiciosos, muito bonitos, em boa parte das vezes, quando não na maioria das vezes, né? Às vezes a gente encontra um gostinho assim meio amargo na coisa. Então, passarinhos. Então, realmente é uma verdade. A maioria dos relatos das EQMs são coisas boas, coisas bonitas, coisas inspiradoras. Ok. Mas a crítica tinha alguma coisa que não fechava, né? Tinha alguma coisa que não fechava na crítica. De uma certa forma, desmerecendo as EQMs, ou não acreditando nas EQMs, né? Algo nesse sentido. A grande questão é que a EQM ela não é um evento trivial. Embora nós tenhamos cada vez mais relatos, cada vez mais pessoas estão perdendo o medo, a vergonha, estão compartilhando isso, né? E o canal Quem Somos Nós traz muitos desses relatos, pessoas que se dispõem a vir a público trazer essas informações, né? Então, há muita coisa realmente. Mas as EQMs, elas são algo muito especial. É algo que a nossa consciência, a nossa alma, a nossa mônada, nosso eu superior lança a mão em última instância. É algo assim que realmente, quando nada mais vai resolver, a consciência vem e promove um evento desses. A EQM não é algo que a gente escolha ter para crescer, para melhorar, para aprender mais ou algo assim. Esse é o detalhe dessa crítica, né? Porque saída do corpo, projeção astral, projeção da consciência, desdobramento, são coisas também comuns, triviais, básicas, que acontecem toda noite com todos os seres humanos do planeta. Apenas 99,9% não lembra. Mas acontece. Isso sim é trivial, é básico, é comum, é normal. E boa parte dessas saídas do corpo, elas vão refletir a vida que a gente leva. O tipo de pensamento que a gente tem, o tipo de ideia que passa pela nossa cabeça. Se você é uma pessoa que, durante o dia, né, no estado de lucidez, você é negativo, você está sempre preocupado, você está sempre vendo problemas, você está sempre vendo incômodos, doenças, atrapalhação, rolos. Quando você dorme, você mantém esse mesmo padrão e você vai para um local compatível com esse tipo de coisa. Mas não é tão simples assim do tipo, eu vou cultivar então bons pensamentos, então eu vou sair do corpo e vou para um lugar bom. A coisa é uma média de tudo isso. Porque você passa uma vida inteira pensando coisas ruins, aí passa 2 dias pensando coisas boas e pensa, né? E diz, agora eu vou sair do corpo, vou ter uma projeção da consciência, uma viagem astral e vou para um lugar bonito. Não funciona dessa forma, né? Essa nossa vibração meio que padrão que a gente vai formando ao longo do tempo, ela é muito rígida. Ela não se modifica de um dia para o outro. Assim como nós não adoecemos de um dia para o outro. É sempre uma rede de coisas que vão levando para um evento desses. E apesar de, quando você sai do corpo, quando você tem uma EQM também você sai do corpo, a gente vai para lugares, para o mesmo lugar, né? Um mundo astral, mundo espiritual, há muita diferença. Há muita diferença.
A IQM é um evento muito mais intenso, muito mais marcante do que uma saída consciente do corpo. Embora uma saída consciente do corpo possa ser muito inspiradora também. Então a IQM ela é fruto de um trauma, é um acidente muito intenso, é um problema de saúde, é um problema, assim, um trauma emocional, às vezes, que coloca você num estado de prostração, tal, que você tem aquela quase morte. Né? Então, é um evento muito complicado. Muito complicado. E as pessoas que voltam das IQMs voltam modificadas. Voltam com uma visão totalmente diferente da realidade. Eu lembro de um relato muito interessante de uma pessoa que teve algum problema de saúde, não lembro qual foi, né? Teve a IQM e lá ela teve uma interação com alguns seres e ela queria voltar. Ela queria voltar. E aí esse ser perguntou para ela, mas por que você quer voltar? Não, porque a minha vida, minha família, eles precisam de mim. Acho que tinha filha, ou filho, ou irmã, ou mãe, não sei, alguma coisa assim. Mas aí o ser mostrou para ela a vida dela. Era só reclamação. Ela brigava com todo mundo, reclamava com todo mundo, criava casos com todo mundo, não contribuía, não ajudava, não fazia nada de bom. Aí ele perguntou para ela, mas para que tu quer voltar para isso? E a pessoa se deu conta. Mas ainda assim ela volta e volta modificada. Né? Volta fazendo as coisas totalmente diferentes do que fazia antes. As pessoas que voltam de IQM trazem uma contribuição para a vida delas em particular e para a vida do planeta de uma maneira comunitária, de uma maneira compartilhada, muito grande, muito significativa. Mas ainda assim, a IQM é um evento muito intenso. Você passar por uma situação em que você morre por alguns segundos, por alguns momentos, e depois você volta, até você recuperar o corpo, recuperar as marcas, os problemas que ficam, é uma jornada muito grande, é algo muito doloroso. Mas é um recurso que a consciência usa porque aquela vidinha, aquela personalidade tem algo para contribuir, tem algo de significativo para oferecer para a humanidade. Que está se perdendo, que não está sendo aproveitado. Já a saída do corpo, ela pode ser uma vivência significativa, ela faz a gente perder o medo da morte, faz a gente perceber que há mais do que apenas esse corpo físico, mas como a maioria das pessoas não lembra, não sabe lidar com isso, tem medo, um pavor desse tipo de coisa, como a maioria das pessoas vai para lugares ruins, porque a vida delas é ruim, os pensamentos são ruins, então você sair do corpo é um reflexo do que você é, muito mais do que aqui, porque aqui você pode viver num lugar bonito, cheio de recursos, né? A gente consegue mascarar. Coisa. A gente consegue esconder. Fora do corpo, não. Aquilo que você está vibrando de emoções, de pensamento, aquilo que você está espalhando ao seu redor, leva você para lugares compatíveis. É automático. Não é eu escolho estar aqui, não. Se você não tiver um equilíbrio mental e emocional adequado, você não consegue ficar em certos lugares. Você não consegue esconder. Algumas pessoas se tornam tão fortes, tão hábeis mentalmente, que elas conseguem levemente mascarar aquilo, né? Esconder um pouquinho. E para os incautos, caem nessas armadilhas. Aqueles seres que também estão equilibrados e conseguem perceber essas coisas, notam que não fecha, né? Não funciona a coisa. Então sair do corpo é muito bom, é muito interessante. Mas também não é algo que na maioria das pessoas esteja sob controle. Então você não decide, hoje eu vou sair do corpo, hoje eu vou executar uma técnica e vou sair do corpo. Não funciona muito bem assim. Tem uma utilidade. As pessoas que vêm com essa habilidade, ou que desenvolvem essa habilidade de sair do corpo e manter a lucidez, se manter conscientes,
tem uma utilidade. A consciência decide isso, não é a mente que decide isso. Mas a gente se ilude, né? Tem técnicas e técnicas, tem vários sites aí, né? E várias pessoas presas em algumas ilusões muito bonitas, né? Mas é uma característica humana, sair do corpo é característica humana. Estar lúcido também é, mas nem todos nós conseguimos desenvolver isso. Não é apenas questão de fazer uma técnica, efetuar uma técnica que vai funcionar. Não. Tem mais coisas envolvidas. Exige mais autoconhecimento, exige mais autocontrole. E é claro, tem alguns que têm isso de uma forma assim descontrolada, o que gera muito problema. Porque a pessoa às vezes perde o sentido de realidade, a pessoa não sabe se está lá ou se está aqui, se o que lá é verdade e aqui é falso. Gera medo, gera insegurança, gera problemas de personalidade, gera uma série de patologias, que é muito ruim. Sair do corpo requer uma estabilidade mental que a maioria de nós não tem. A maioria de nós não tem. Mas ainda assim, isso acontece toda noite. De forma inconsciente, ficamos ali, em geral próximos ao corpo, ao lado no quarto, na casa, terreno onde a gente vive, e quando a gente acorda, ocorre a acoplagem de novo, a gente volta. Livros do Robert Monroe são excelentes para isso. Tem 3 livros dele, estão lá no blog, só pesquisar Robert Monroe, você tem ali os livros fantásticos, um dos melhores que nós tivemos. E tem um monte de gente iludida. Tem muita gente presa na mente, achando que a mente, essa que está aqui conversando, ouvindo e falando, que controla tudo, que resolve tudo, que decide tudo, que é só uma questão de técnica, de ajuste, e você consegue. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Experimentação, aprendizagem, autoconhecimento. As pessoas que têm essas experiências fora do corpo, né, precisam se trabalhar, precisam ter muito cuidado, muita atenção, porque pode gerar patologia e certos traumas complicadíssimos. Então essa questão da EQM ser, em geral, bonita, é verdadeira. Porque você é levado para algum lugar onde seres que estão envolvidos com a sua jornada vão lhe auxiliar, vão lhe trazer informações, vão proporcionar uma mudança de consciência em você que é mais permanente. Agora, não é algo que se escolha ter. Não é. Embora, inclusive, tenha um filme sobre isso, né, de pessoas que forçam experiências de quase morte para conseguir acessar essas informações, que aí também são delírios muito bem arrumadinhos, muito bem empacotados, mas não deixam de ser delírios e ilusão. Infelizmente, algumas pessoas se deixam impressionar por isso, se deixam contaminar por essas coisas. Faz parte, né? O aprendizado de cada um, o momento de cada um. Então, procurem esse canal, né? Quem somos nós? Muito interessante os relatos, você escutar as pessoas, ver as histórias de vida, ver as mudanças. E realmente tem muito de doloroso. Mesmo que você volte transformado, inserir essa transformação no dia a dia, inserir essa transformação em algo que já vem sendo feito, não é tarefa fácil. E muitas vezes recuperar o corpo do trauma que passou é bem demorado, bem complicado também. Mas são fontes de informação, né? Tanto as viagens astrais, saída do corpo, quanto as EQMs, são fontes de informações que estão sendo estudadas, documentadas, com muito rigor em alguns casos, e que nos mostram que somos mais do que um corpo físico, com toda certeza. Até a próxima.